Fala pessoal, tudo bem? Dando continuidade ao podcast com a Bias, nós vamos apresentar uma partida escolhida por ele. E essa partida, ela é uma vitória do Abias contra o Mestre Fid nos Jogos Escolares da Juventude, que é o Campeonato Brasileiro Escolar, na faixa de 15 a 17 anos, em Brasília, no Distrito Federal, no ano de 2017. O Abias ele também é muito conhecido aqui no estado por ter se destacado em vários dos campeonatos brasileiros escolares, né? Sendo que em um deles ele foi vice-campeão e em outro ele foi terceiro colocado no Blitz. Um ele foi vice-campeão do Standard e o outro ele foi terceiro colocado no Blitz. Então, mais uma vez, é uma partida do Abias contra o Mestre Fid. A gente tem o Davi Sulzbacher, não sei muito bem a pronúncia do nome dele, vamos chamar de Davi. O Davi aí é o Mestre Fid com 274 pontos de rate. E nesse momento o Abias estava com as peças pretas e tinha 1827, beleza? 1827 pontos de rate. Vamos lá. O jogador aqui das brancas, ele começou com o peão da dama, D4. O Abias jogou cavalo F6 e o jogador jogou C4. O Abias, ele, desde que eu conheço, ele sempre jogou a Índia da dama e a defesa Niso-Índia, né? Que depende um pouco de como que as brancas jogam. Depois do lance C6, se o branco jogar cavalo C3, o Abias jogaria bispo B4, que é a Niso-Índia. E se o branco jogar cavalo F3, o Abias jogaria, eu tenho quase certeza que o lance B6, que é a Índia da dama. Vou mostrar aqui pra gente entender melhor. Cavalo F3, ele jogaria B6, que é a Índia da dama. E cavalo C3, ele jogaria bispo B4, que é a Niso-Índia, tá bom? Mas o jogador das brancas ele tentou pegar o Abias meio que desprevenido, jogou o lance G3, que é um lance típico da abertura catalã. Uma abertura que tenta fiaquetar o bispo, colocar alguns problemas na diagonal. Muitas vezes, assim, vai acabar transpondo aí para alguma posição de até mesmo Índia da Dama, Niso-Índia ou Bogo-Índia, né? Que é o que vai acontecer nessa partida. Porque aqui o Abias ele joga o lance D5, um lance normal, acabando que até mesmo transpondo para a defesa catalã, para abertura catalã realmente. Depois do lance cavalo F3, ele joga C6, um lance que tem seu interesse. O mais normal aqui, se eu não me engano, é bispo E7, depois de bispo G2, agora a gente joga roque, roque, DC4, essa é a variante principal, né? E o branco aqui ele pode jogar tanto com dama C2 ou com cavalo para casa de E5. E se ele joga dama C2, aqui as pretas elas jogam com A6 e o branco pode escolher se captura o peão ou se joga A4. São duas das linhas principais aí, né, da abertura catalã. Mas o jogador das brancas jogou o cavalo F3 mesmo, que acabou sendo uma transposição para a abertura catalã. O Abias mandou o C6, que é um jogo um pouco mais sólido. Eu até gosto desse tipo de jogo, é um jogo bem interessante. E depois do lance bispo G2, o Abias dá o cheque. Eu não sei se isso é tão bom, porque acaba que nessa estrutura, esse bispo de casas pretas ele pode fazer falta, né, dentro da estrutura. Ele propõe a troca, né, ele até vai recusar a troca, a gente vai ver, mas eu não sei se foi um ganho de tempo, se isso foi muito bom, né? Depois de bispo D2, eu acho que cavalo de BD2 era bem melhor, né, para poder depois jogar com A3, jogar B4, ganhar alguns tempos no bispo. Mas depois de bispo D2 o Abias volta. Realmente é um lance comum da Índia da Dama mesmo, né? E da Bogo Índia, esse cheque e essa volta. Eu não sei aqui se é o melhor na posição, mas aparentemente não muda muito não o status da posição, tá bom? Então segue rock, as pretas jogam rock, uma posição bem tranquila, né? Ainda saindo da abertura. O jogador das brancas joga esse dama C1, que é o lance que sai da teoria, né? Ele é uma pseudo-novidade teórica, embora que, mesmo ele sendo um mestre feed, novidade teórica nesse nível não é tão relevante assim, né? Só a partir de GM mesmo que as novidades teóricas elas começam a contar. Mas podemos dizer que aqui ele estava fora dos books já, né? Ou era uma preparação caseira dele, não acredito que seja uma preparação caseira, mas ele fez um lance legal, a ideia dele possivelmente talvez trazer a torre para D1 em algum momento, um lance interessante. O Abias joga com cavalo E4 e aí ele joga bispo F4, que é um lance que ativa, melhora o bispo, né? Desde o bispo D2, ele tá obrigado praticamente a melhorar o bispo em algum momento, seja com o bispo para F4 ou seja com o bispo para G5. E nesse momento ele não podia jogar bispo G5 por conta do cavalo E4, então a melhor casa mesmo é essa casa de F4 para o bispo, que acaba se estando até bem, né? Depois do lance cavalo D7, seguiu o cavalo C3,
o Abias ele captura e aqui ocorre dama captura, né? Que é um dos motivos também, possivelmente, para ele ter jogado a dama em C1, tá bom? Torre E8, um lance tentando... Nós vamos ver que o Abias ele estava querendo aqui dar a casa de F8 para o cavalo. Não me aparenta ser um lance tão bom, porque o cavalo ele pode ir para F6, mas não é um lance que muda muito o status da posição, né? Nós estamos na parte de abertura ainda, então não tem... podem ser feitos vários lances, né? A avaliação ela não vai mudar drasticamente. Vários lances eles podem ser feitos aqui. Então, seguiu o cavalo F8. O jogador das brancas jogou um H4, que eu acho que é um bom lance para tentar, em algum momento, um ataque no flanco rei. O Abias joga bispo D6, propõe a troca dos bispos. Eu acho que esse lance não é um bom lance, porque esse bispo ele é um bispo importante na defesa. Ele é um bispo que controla casas importantes. Ele é o bispo bom das pretas, né? Vocês vão ver que as pretas vão ficar com o bispo mal, que é esse bispo de C8, que está preso aí pela cadeia, né? Mas o Abias ele vai fazer um plano, que é um plano clássico para esse tipo de estrutura, que é jogar com B6 e no momento ideal jogar bispo B7. Foi um bom lance. Eu acho que capturar o peão E4 não é muito bom. Ele jogou bispo B7 aqui direto, que acaba sendo um lance legal, porque dá uma aliviada na tensão, né? Ele quer jogar C5, mantendo a defesa de D5, e contra E5, que é o lance que as brancas jogam, o Abias ele argumenta que esse ataque ele não é tão forte, tá bom? Thales, mas agora as brancas capturam e a coluna, e o bispo, na verdade, o bispo de B7, ele é uma peça muito ruim, sim, mas o mais importante nessa posição não é nem a qualidade do bispo, e sim o domínio da coluna, né? O jogador das brancas joga aqui um bispo F1, que é um bom lance, trazendo o bispo de volta pro jogo. E depois de torre C1, torre C8, ocorre aqui algumas trocas na coluna, né? Dama 3, torre captura. A gente tá vendo que o Abias ele tá sofrendo um ataque no ponto de A7, porém ele defende de uma maneira dinâmica, né? Com torre C8. E quando as brancas jogam torre C8, ele joga aqui bispo captura C8 e agora a dama ela tá passando, defendendo o peão de A7. Um final em que as brancas estão um pouco superiores, né? Tá um pouquinho superior aí para as brancas, a posição, né? O exército das brancas estão com uma pequena vantagem, mas acredito que bem jogado não seja suficiente para vencer. Jogou aqui um H5, buscando criar debilidades no flanco rei do Abias. O Abias sabiamente jogou um lance H6, né? Que é um lance que fixa ali, não deixa o peãozinho chegar em H6, que poderia trazer muitos problemas. E aí segue G4, o jogador das brancas ele começa a expandir o flanco rei, né? Ele começa a criar debilidades. E aí que tá, né? Quando o jogador ele é um pouco mais forte no rate, muitas vezes ele vai tentar usar de vários artifícios para ganhar. E um deles é transformar o jogo num caos, né? Aqui ele vai abrir o próprio rei para poder abrir o rei do Abias. E nisso, a partida ela vira uma partida de duplo gume e ele pode vir a perder, que é o que vai acontecer, né? O Abias joga um cavalo H7, que é um bom lance, ele já vê uma casa fraca no ponto de G5 ali, né? Tenta, em algum momento, talvez trocar os cavalos, essa é a ideia dele. Rei para casa de G2, um lance para tentar melhorar o rei. E aí, dama C7, ativando a dama. E o jogador das brancas, ele manda bispo D3, tentando transpor para um final onde o cavalo ele é superior ao bispo. Esse lance foi bom. O Abias não deixa transpor para esse final, ele joga cavalo G5 e prefere entrar nesse final do bispo bom contra o bispo mal. Mas um final que eu acredito que seja melhor, né, para as pretas do que aquele final, com o cavalo contra o bispo mal. E depois do lance dama C3, o jogador das brancas ele força um final de bispo de cores iguais aqui, que geralmente tem muitas chances de vitória para o lado que tem o bispo bom. Mas nós vamos ver aqui que mais uma vez ele vai se precipitar na vontade de ganhar e vai acabar soltando a partida, né? Agora ele vai transformar a partida no duplo gume novamente, né? Mas o lado pior para ele, né? Ele joga, depois do bispo D7 ele joga F4, que ainda é um lance normal, ainda é um bom lance. O Abias captura, rei F3, e aqui o Abias joga o lance bispo H4, tentando ativar o bispo. E depois do lance rei captura, bispo D1, o jogador das brancas joga o C4. Não é um lance dos melhores, é um lance que, vamos dizer assim, melhora um pouco a estrutura das pretas, né? Já que ele abre a grande diagonal para as pretas. Se a gente for olhar agora a diagonal de A8 H1 ou H1 A8,
ela tá aberta para o bispo poder jogar, então aliviou um pouco as pretas. E o Abias ele aproveita de uma maneira legal. E esse é o lance crítico da partida. Esse é o lance em que o jogador das brancas ele começa realmente a soltar o jogo, né? E o jogo ele começa a partir pro lado do Abias. Porque ele criou debilidade, uma debilidade séria agora no peãozinho de H5. Esse peão, ele tá, em algum momento, ele vai cair, né? Ele tá praticamente condenado, né? O Abias, acredito que aqui ele ainda não tinha visto o plano, então ele joga B5, B4, né? Melhorando o bispo dele, é um bom lance. Bispo C6 e A5. Agora você pode ver que, por um descuido do branco, o bispo, parece que o bispo de casas brancas agora das pretas é melhor, né? Parece que o bispo das pretas é melhor. E aí o Abias, ele vê agora o problema do peão de H5 e a partida ela fica bem difícil pro jogador das brancas, que agora ele tentou avançar, mas não adianta, porque o rei ele vai buscar o peão e é peãozinho a mais pro Abias. Esse lance é um lance muito forte, um lance bem legal, né? Se captura, vai transpor para um final de peões que é perdido para as brancas. Então o jogador das pretas joga rei C2, tentando assim alguma confusão. Pois agora se bispo toma B3, se bispo captura B3, o rei ele poderá subir e pegar os peões do flanco de dama, né? Acredito que aí as pretas estariam perdidas. Vamos dar uma confirmada. Ó. Bispo captura, rei captura, e aí o jogo aqui para as pretas ele tá bem difícil agora, porque as brancas vão capturar esses dois peões e vão avançar aqui o peãozinho de A, que vai fazer total diferença, né? Então aqui o Abias jogou o bispo D5, depois de rei para casa de C2, ele dá um cheque e captura o peão. A posição ela tá vantagem para o Abias. Não acredito que seja uma vitória fácil. Acredito ainda que tem boas chances de empate, mas o jogo já mudou de lado, né? O jogo já mudou de lado. Agora o jogador das brancas ele tem que estar ligado para se defender. E aí, com o passar dos lances, ele vai acabar perdendo aqui, porque o rei das pretas ele vai entrar e vai aproveitar a debilidade, né? Depois de rei F4, o jogador das brancas ele acreditando que poderia buscar o contra-jogo no peão de F7, ele joga bispo H7, mas aqui você pode parar um pouquinho, ver o lance que ganharia. São vários lances que ganharia, mas você pode ver o lance que você jogaria para poder vencer a posição, beleza? O Abias aqui jogou o simples e que faz o cara praticamente abandonar, bispo para casa de E4 cheque. Esse lance é muito forte e o jogador das brancas aqui, ele abandona a partida. Porque depois do lance bispo captura, rei captura e talvez o lance como rei B3, rei captura D4, rei A4, rei captura E5, rei A5, o peão de F5 já está disparando, enquanto as brancas ainda vão ter que capturar, né? Então as pretas elas vão ganhar aqui com sobras praticamente, né? Tem que só ser visto aqui se o jogador das brancas ele tenta trazer o rei, mas aí aqui eu posso jogar rei D5, creio eu. Depois de um lance como rei aqui, eu defendo o peão e tô indo atrás do peão de A2, né? Então, uma vitória bem tranquila aqui nesse final, né? Uma vitória bem tranquila seria nesse final pro Abias Jacobs, né? A partida não foi tranquila, não. A partida foi uma partida que ele se defendeu muito bem e aproveitou o erro do adversário, beleza? Essa foi a partida aí do Abias, bem rapidinho, né? Pra gente poder degustar. E um forte abraço para todos aí. Valeu!